Seguimos falando sobre a vacinação infantil, com a chegada das primeiras doses infantis da Pfizer contra a Covid-19. Agora a expectativa, portanto, é conseguir acelerar a imunização das crianças contra a doença. Como a gente falou, alguns estados já estão começando nesse fim de semana. E sobre essa nova etapa do combate à pandemia no país, vamos conversar a partir de agora ao vivo com o infectologista, presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Marco Aurélio Safadi, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender. Doutor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Roberta, bom dia, Jairo, Basília e todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Doutor, como é que você avalia neste momento o risco para as crianças em relação à Covid-19? A gente está vendo aí a Ômicron se disseminando em todas as regiões, muitos casos, e aí, é claro, aquela parte da população que não está vacinada fica muito mais vulnerável a contrair a doença. A gente tem também a vacinação, doutor, começando pelas crianças mais velhas. E dados trazem para a gente que a maior parte das mortes nas crianças aconteceram nas crianças mais jovens, de 5 anos. Qual é o risco, então, para essas crianças mais novas neste momento, enquanto a gente, de fato, não consegue iniciar a vacinação, fazer ela em 2 doses, quando realmente é protetora? Bom, excelente pergunta, né, Roberta? E vamos tentar dimensionar o que está acontecendo hoje à luz das evidências atuais e, principalmente, de lições muito recentes mesmo, que temos compartilhado com nossos colegas médicos, tanto nos Estados Unidos, como na Europa, né, onde a Ômicron realmente está circulando. A gente tem estado em contato dioturno com colegas pediatras e infectologistas de lá. E o que nós temos recebido de informações, e também nessa nossa experiência desses primeiros dias de circulação, é que a Ômicron, mais uma vez, é uma variante que poupa as crianças de formas mais graves de doença quando comparadas com os adultos. Nós não temos, em relação à Ômicron, nenhuma evidência que mostre que ela é mais agressiva que variantes anteriores em relação às crianças. Aparentemente, até dados preliminares mostram que talvez ela seja, inclusive, menos agressiva nesse grupo etário. Mas tem uma particularidade da Ômicron que a gente tem visto de forma muito consistente, que é a característica dela produzir, Roberta, sintomas muito importantes no trato que a gente chama respiratório superior. As pessoas que estão me escutando e que foram infectadas recentemente vão compreender. Nós temos visto muito quadros de dor de garganta, amidalite, etc. E para as crianças, essa característica faz com que a gente tenha, nos menores, naqueles bebês, naquelas crianças nos primeiros anos de vida, quadros de laringite e quadros de bronquiolite, que é o que nós temos visto mais associado a essa variante Ômicron. Então, a nossa leitura do que ela tem representado é que não que ela seja mais grave, mas ela tem algumas particularidades e a principal delas é que ela tem realmente infectado um número muito grande de pessoas e isso inexoravelmente faz com que, à medida do momento que você tem muita gente infectada, claro que mesmo ela sendo menos agressiva, um percentual dessas pessoas acaba, infelizmente, tendo aí a possibilidade das formas graves. Sim. Segundo aspecto, Roberta, que eu queria destacar para você, e eu vou ser muito breve nesse aspecto, que é um tema que eu tenho sido perguntado com muita frequência, é se de fato são só as crianças de risco que têm, ou seja, que vivem com comorbidade, que têm a chance de serem hospitalizadas. Então, nós levantamos esse dado até o momento no Brasil das hospitalizações que ocorreram em crianças abaixo de 12 anos de idade. Esse é um dado muito importante que eu vou passar, Roberta. 70% dessas hospitalizações ocorreram em crianças previamente saudáveis. Então, de fato, o risco é muito maior naquelas com comorbidades, mas isso não quer dizer que as crianças saudáveis também não corram, vamos dizer, o risco de eventualmente terem esses desfechos mais graves. E eu fecho aqui meu raciocínio com esse ponto para destacar a importância da gente contemplar a vacina para esses grupos etários. Doutora, essa troca desses grupos etários ou dos grupos preferenciais para a vacina não deveria levar em consideração, portanto, esses dados? Porque, olhando assim de longe, a impressão que eu tenho é que foi utilizado um critério muito parecido com o que a gente viu desde o começo da imunização no ano passado, que é dar preferência
a pessoas com comorbidades ou deficiências, a alguns grupos, como os indígenas e os quilombolas, e depois estender a vacinação do mais velho para o mais novo. Como o senhor vê isso? De fato, Jairo, tem sido esse, vamos dizer, a proposta. O principal fator de risco da Covid-19, se a gente tivesse que identificar um único fator de risco como preponderante, sem dúvida alguma, chama-se faixa etária. A gente tem visto isso. Quanto mais velho o indivíduo, maior o risco dele ter formas graves. Mas quando a gente começa a descer nesses grupos etários e chegar nas crianças, existem algumas particularidades. Então, por exemplo, nos grupos etários, menores, isso não funciona exatamente assim. A gente até tem visto um cenário inverso, exatamente por algumas dessas características que eu coloquei. Na verdade, para as crianças pequenas, o raciocínio é inverso. A gente tem visto formas mais graves até nas crianças menores do que naquelas, vamos dizer, de maior idade. Apesar de forma geral, quando a gente cita esse grupo de 5 a 11 anos de idade, não há muita diferença perceptível em relação aos diferentes grupos etários que a gente está descrevendo aqui, exceto para uma doença, uma complicação em particular da Covid, Jairo, que a gente conversou algumas vezes aqui na CNN, que é a chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, uma condição rara, mas que tem sucedido a infecção pela Covid-19 nas crianças, né? Geralmente um mês depois da criança ter tido a Covid-19, e não guarda relação com a Covid-19 ter sido grave. Muitos desses casos de síndrome inflamatória foram precedidos muitas vezes de um quadro leve, de um quadro pouco sintomático. E a mediana de idade desses casos, ou seja, o grupo etário é exatamente esse de 5 a 11 anos, e a mediana de idade foi exatamente aos 5 anos de idade desses casos de síndrome inflamatória. Então, é razoável a gente privilegiar esses grupos de risco no começo e depois, né, avançar. Eu creio que a gente tem a possibilidade também de contar com mais vacinas em breve, Jário. Esse é um outro ponto importante que a gente pode conversar e que isso talvez facilite para o Ministério da Saúde, né, a distribuição das doses de vacina de uma forma mais célere. Com certeza, doutor. Agora, pelo que vocês têm observado, doutor, a Covid-19, a variante Ômicron, ela tem infectado também bebês menores, menores de 1 ano, com mais gravidade também? Roberto, eu pessoalmente já acompanhei vários casos, né, de bebês desse grupo etário e o que nós temos visto é que a grande maioria tem evoluído bem, a maioria das crianças que são infectadas tem evoluído de forma favorável. Eu acho que essa é uma mensagem para tranquilizar os pais. A grande maioria dos casos continua em crianças sendo de casos leves e que tem boa evolução. Claro que um ou outro acaba tendo um risco de evoluir para uma forma mais severa, mas de maneira geral, Roberta, o que nós vemos com a Ômicron, em termos de gravidade para as crianças, é o que vimos com as outras variantes. As crianças continuam tendo muito menor risco de gravidade do que demais grupos etários, com essas particularidades que eu comentei há pouco, né? Com muita predominância desses sintomas de vias aéreas superiores, que tem motivado alguns casos de laringite e de bronquiolite, talvez numa frequência um pouco diferente do que vimos em versões anteriores do vírus. Sim. O senhor falou a respeito da tranquilidade dos pais. Vamos seguir nesse caminho, doutor. Levando em consideração as pesquisas que estão disponíveis aí no mundo, existem reações adversas em crianças vacinadas? E se sim, elas são comuns ou não? Jairo, muito importante destacar que não existe produto, seja ele um medicamento, seja ele uma vacina, que não tem eventualmente eventos adversos. Isso não é diferente com todas as vacinas Covid-19 que a gente tem utilizado. A exemplo das vacinas que a gente utiliza, vamos dizer, há séculos, né? Então, a gente tem isso com as vacinas mais recentes, com todas elas, tem um risco associado de eventos adversos. O importante é compreender se esses eventos adversos ocorrem de uma forma rara e se há um benefício da vacinação. Essa análise de risco-benefício é o que determina a utilização ou não, por exemplo, de uma vacina num programa de saúde público. Especificamente, Jairo, respondendo a sua pergunta, para o grupo de 5 a 11 anos, com a vacina de RNA mensageiro da Pfizer, a experiência que nós temos dos estudos clínicos
e de aproximadamente 10 milhões já de crianças que utilizaram essa vacina nos Estados Unidos, nos mostram que os eventos adversos, na sua quase totalidade, foram eventos adversos leves e transitórios. A ocorrência do evento adverso que mais tem sido discutido, que é a miocardite, ocorreu de uma forma, aproximadamente foram 10 casos, 12 casos, exatamente 12 casos, de acordo com o último reporte, em aproximadamente 8 milhões de vacinações, e esses casos, todos eles evoluíram com uma evolução clínica favorável. Então, levando em conta esse contexto de perfil e levando em conta o risco que essas 8 milhões de crianças têm de hospitalização, de sequelas, de doença, de sintomas e, infelizmente, até mesmo de mortes, a gente entende que, à luz das evidências atuais, neste cenário, neste contexto epidemiológico no nosso país, a vacinação representa, sim, um benefício do ponto de vista de proteção em relação a esses desfechos todos da doença, com o mesmo raciocínio que utilizamos para implementar vacinas contra a poliomielite, contra o sarampo, contra a rubéola, contra a catapora, contra a hepatite A e outras doenças passíveis de prevenção por vacinas em crianças. Doutor, aproveitando a sua presença aqui com a gente, queria saber qual é a sua visão sobre o autoteste, que pode ser aprovado pela Anvisa nos próximos dias. A gente tem um contexto de volta às aulas, que deve acontecer no próximo mês, ainda sem a vacinação completa das crianças. Está faltando teste em várias regiões do nosso país, as pessoas não estão conseguindo encontrar testes, o teste antígeno nas farmácias, até nos grandes laboratórios também. Mas muitos especialistas também falam sobre a dificuldade de realizar esse autoteste sozinho, né? Colher de fato esse material, há um desconforto, há uma dificuldade para algumas pessoas, o que poderia gerar dúvidas em relação a resultados falsos, tanto para positivo quanto para negativo. Qual que é a sua visão sobre autoteste usado aqui no Brasil, doutor? Bom, veja bem, esse é um tema sensitivo e, de fato, você tem toda a razão. Nós temos tido muita dificuldade em realizar testagem daqueles que estão com suspeita da doença. Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo aqui já passaram por essa dificuldade. Os locais com acesso à testagem estão sobrecarregados. A gente tem os serviços de saúde sobrecarregados, então a gente sabe que muitos profissionais da saúde às vezes têm filas de pessoas para atender e muitas das pessoas que estão na fila estão lá basicamente para realizar a testagem, para saber se estão com Covid-19, com influenza ou com outra, vamos dizer, eventual infecção respiratória. E claro que isso sobrecarrega, Roberta, esses profissionais da saúde e prejudica a capacidade que eles têm de oferecer um melhor atendimento àqueles que estão lá na fila, mas que estão precisando, vamos dizer, de outro tipo de abordagem, de outro tipo de auxílio médico. Então, contar com ferramentas que facilitem o acesso da população a uma testagem mais oportuna, né, e mais otimizada, eu vejo com muito bons olhos. Claro que o autoteste não é a solução de todos os problemas, claro que ele tem limitações de implementação, mas a experiência com o uso desse autoteste na população europeia, por exemplo, onde ele já está disponível, é interessante. Eu acho que ele facilita muito o reconhecimento da doença, facilita muito o dia a dia de muitas pessoas e, mais importante que tudo isso, vai fazer com que as nossas unidades, os nossos equipamentos de saúde possam se concentrar no atendimento, de fato, às pessoas que necessitam de atendimento médico. Deve haver, por parte do Ministério, caso isso seja de fato implementado, uma campanha de esclarecimento da população para que a gente, vamos dizer, utilize esses testes da melhor maneira possível. Mas, de forma geral, eu enxergo com bons olhos essa possibilidade e acho que essa é, sim, uma necessidade para a implementação aqui no nosso país, nesse momento. Doutora Basília Rodrigues, em Brasília, tem perguntas para o senhor. Vem, Basília. Oi, doutor, tudo bem? Muito bom dia. Obrigada aí pela entrevista. Acho que principalmente para os pais, né, a vacinação infantil ainda é cercada de questionamentos. Ela, de fato, começa agora nesse fim de semana. Tem algumas dúvidas. A gente já tem uma vacina pediátrica que é a da Pfizer, que está chegando. O governo acredita que conseguirá garantir a primeira dose, pelo menos, até março. Quando vier
a etapa da segunda dose, obrigatoriamente essas crianças precisam tomar a vacina da Pfizer ou se até lá a gente já tiver a aprovação da vacina da Coronavac, o senhor consegue visualizar chances de usar a primeira dose de uma marca e a segunda dose de outra ou não? Seguindo o padrão da vacina adulta, no caso da primeira e da segunda dose, tem que ser a mesma vacina? Basília, bom dia primeiro, um prazer conversar com Tudo você. bem? De fato, Basília, a gente tem uma perspectiva de contar, né, nas próximas semanas com a possibilidade de usar também a Coronavac na população pediátrica. A gente recebeu recentemente, né, ontem mesmo está disponível no site do Ministério da Saúde do Chile, a experiência que os chilenos tiveram com o uso da Coronavac na população pediátrica. Ela tem se mostrado lá no Chile, em relação às variantes que até o momento circularam, né, uma vacina que se mostrou um perfil adequado de segurança para as crianças e com a possibilidade de fato, ter exercido uma proteção, né, efetiva no que diz respeito a diminuir o risco dessas crianças apresentarem Covid-19. Então, creio que em breve a gente também terá a possibilidade de utilizar essa vacina. Entretanto, num primeiro momento, Basília, esse tipo de estratégia que a gente chama de esquemas heterólogos, né, usar vacinas diferentes, eles têm que ser primeiro testados. E eu desconheço, nesse momento, estudos em crianças que tenham utilizado essa estratégia que nos permitiriam esse tipo de recomendação. Então, claro que é razoável que, num primeiro momento, Basília, esse tipo de estratégia seja eventualmente ponderado apenas para aqueles casos em que a criança não possa, na segunda dose, receber a mesma vacina que foi feita na primeira, por algum evento ou por alguma situação que contraindique a continuidade do mesmo esquema vacinal. Em princípio, seria essa a recomendação. Claro que a partir do momento que a gente acumular dados dos estudos investigando esse tipo de estratégia, ela eventualmente poderá ser implementada. Mas, num primeiro momento, a minha recomendação seria que aqueles que iniciaram com, por exemplo, Coronavac, terminem com Coronavac, aqueles que iniciaram com a vacina da Pfizer, terminem com a vacina da Pfizer. Exatamente, doutor. Até complementando essa pergunta, o senhor chamou a atenção bem. Primeiro toma a primeira vacina e depois de um tempo vem a segunda dose. Se por algum motivo os pais imunizarem os seus filhos com a primeira dose, mas não retornarem aos postos para tomar a segunda dose, anula os efeitos da primeira, então essa criança não está imunizada, porque alguns pais podem esquecer ou sentir receio de o filho passar mal com a segunda dose, enfim, ter uma experiência ruim com a primeira dose da vacina. O que falar para esses pais? Tem que buscar uma alternativa quanto à segunda dose? Não pode ficar sem? Basília, a gente tem pelo menos um estudo publicado, que é do grupo do Reino Unido, que avaliou a efetividade da vacina, especificamente da vacina da Pfizer, em adolescentes de 12 a 17 anos, entre a primeira e a segunda dose. Como eles utilizam lá no Reino Unido, num esquema parecido com o que a gente está utilizando aqui, de 8 semanas, eles tiveram a oportunidade de olhar como se comportou a efetividade da vacina após a primeira dose, antes que eles recebessem a segunda dose. E o que esse estudo demonstrou é que a primeira dose já oferece um grau razoável de proteção nas primeiras semanas, mas quando começa a chegar a partir da 8ª, 9ª semana, há uma queda dessa efetividade. Então, aqueles que se restringirem a uma única dose, o grande prejuízo vem em relação à duração de proteção, né? Que é o que a gente sempre tem destacado, a necessidade de você usar um esquema que propicie uma duração de proteção maior. Então, quem tomar uma dose só, seguramente vai ter uma proteção menos duradoura, né? Ele vai ficar suscetível à doença e às suas complicações antes do que aqueles que utilizaram a imunização completa, ou seja, receberam a segunda dose. Eles alcançam um nível de anticorpo muito mais alto, protegem esses indivíduos de forma muito mais eficiente e mais duradoura. Obrigada, Basília. Jairo.
Doutor, atualizar a carteirinha de vacinação das crianças para várias doenças, inclusive a influenza, é fundamental no momento como a gente tem passado da pandemia? Eu trago essa pergunta para o senhor porque acabou de sair aqui informações do boletim Infogripe da Fiocruz, que traz esse parâmetro, né, da síndrome respiratória aguda grave no Brasil e que mostrou um crescimento de 135% da SRAG na comparação das últimas 3 semanas de novembro, com as últimas semanas mais recentes, de 5.600 casos para 13 mil. Exato, Jairo. Sem dúvida alguma, esse crescimento no que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, para quem está nos escutando, para entender, isso nada mais é do que o nome que a gente confere àquele indivíduo que é hospitalizado com um quadro respiratório, aquele indivíduo que tem sintomas respiratórios que motivam a sua hospitalização. Então, evidentemente, são casos mais severos, né, de infecções respiratórias. E não há nenhuma dúvida que esse aumento a gente atribui a 2 protagonistas, Jairo. O primeiro deles, essa versão do vírus influenza que surgiu de forma extemporânea, né, e surpreendente, que foi a H3N2, que circulou em pleno verão, algo que a gente não vê habitualmente com o vírus influenza. Ele circula, pelo menos aqui na região sudeste, na região sul, particularmente nos meses do outono e do inverno, e, claro, com a chegada dessa versão do coronavírus, da Ômicron, que é de muita transmissibilidade. Então, esses casos de síndrome respiratória aguda grave são fruto dessas 2 infecções, Covid-19 e influenza pelo H3N2. Em relação à sua pergunta de otimizar o calendário vacinal na ocasião que essas pessoas comparecem ao posto, né? Eu vou dar 2 mensagens importantes aqui, na minha opinião, Jairo. A primeira delas diz respeito à Covid-19 na população em geral de adultos. É muito importante que quem está nos ouvindo compreenda que os dados que a gente tem visto de outros países mostram a relevância, Jairo, a importância da terceira dose na proteção contra a Ômicron. Isso é muito sólido e consistente, ela agrega muito valor a esses indivíduos. Então, aqueles que estão nos escutando e que eventualmente já têm mais de 4 meses, né, com 18 anos ou mais, e mais de 4 meses de ter recebido a sua segunda dose, não devem perder a oportunidade de fazer a sua dose de reforço, porque isso seguramente irá protegê-los das complicações da doença, do risco de hospitalização, do risco de doença mais séria, mais sintomática. Eu acho que esse é um ponto muito importante e nesta visita, em relação aos adultos, eles podem sim se beneficiar de outras vacinas que eventualmente eles não tenham recebido para incorporar no calendário e aproveitar essa visita para realizar essas vacinas. Eu só destaco, Jairo, que para as crianças de 5 a 11 anos, a nossa recomendação nesse momento, uma vez que é um plano de imunização novo, nós estabelecemos como critério que para as crianças de 5 a 11 anos recebam apenas a vacina Covid-19 na visita ao posto de saúde e respeitem aquele intervalo de 2 semanas com as demais vacinas. Essa recomendação é específica, nesse momento, para o grupo de 5 a 11 anos. Sim. Doutor, muito obrigada pela entrevista, por todos os esclarecimentos detalhados aqui sobre a vacinação das crianças, que é tão importante. Mais uma vez, pela gentileza de nos atender aqui na CNN, ainda mais num sábado. Doutor, obrigada. Bom fim de semana para o senhor. Até a próxima. Bom fim de semana a todos que nos escutam. Eu que agradeço a oportunidade.